Boa noite, pessoal. Eu espero que hoje a aula seja mais tranquila que ontem, que teve vários problemas aí, meu computador travou, a internet travou, tudo travou, né? Dessa vez eu espero que o papel e a caneta não travem. Então, a aula passada, vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá para escutar bem. Beleza. Na aula passada, a gente falou basicamente sobre polarização, polarizadores e um pouco de birrefringência, placas de quarto de onda, né? Hoje a gente vai ver matematicamente como isso, como se a gente processa tudo isso, né? Então, a polarização, o mais simples que você tem é a linear, né? Vamos começar com ela, então. Então, quando eu tenho uma polarização linear, né, como é que eu descrevo a onda eletromagnética? Depende. Depende em que eixo ela está se propagando. Vamos, por simplicidade, considerar isso aqui. Imagine que aqui eu tenho o eixo X, né? Aqui eu tenho o eixo Z, né? E tem uma onda plana se propagando aqui. Então, eu tenho uma onda plana se propagando aqui, certo? E aqui é o eixo Z, eu posso escrever essa onda plana da seguinte forma, né? O meu campo elétrico aqui vai ser o quê? Ex cosseno de Kz menos ômega t, certo? Isso na direção I. Não? Perceba o seguinte, o campo elétrico ele muda de intensidade à medida que a gente se propaga no Z. Esse aqui, por exemplo, eu tirei uma foto da onda com T igual a zero. Né? À medida que T vai se propagando, essa fase aqui, a fase de zero, Kz menos ômega T igual a zero, é o pico da onda aqui. O que vai acontecer? Ela vai se propagar, certo? Então, ela vai se propagar com uma velocidade que é ômega sobre K, que é a velocidade da luz, né? Se a gente tiver considerado uma onda eletromagnética no vácuo. Uma forma alternativa de eu escrever isso aqui, né, é usando a notação complexa. Né? Na notação complexa, eu escrevo desse jeitão aqui. Ó. Eu vou ter o meu EX e na I, KZ menos ômega T na direção I chapéu. Né? Por que às vezes a gente escreve desse jeito? Né? Porque é mais fácil manipular números complexos. Né? É mais fácil manipular números complexos. Né? Agora, eu tenho, isso aqui é o campo elétrico na direção X se propagando na Z. Eu posso ter uma onda se propagando na direção Y? Perdão, eu posso ter uma onda se propagando na direção Y, mas se eu tiver uma onda se propagando na direção Z, eu posso ter campo elétrico em que outra direção? Se a onda está se propagando em Z. Direção Y também. Na direção Y. Então eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter também, vou desenhar aqui agora os três eixos. Opa. Ó, Y, X. Deixa eu pegar uma régua aqui para ficar mais bonito. Eu não tenho régua. Quem não tem régua usa celular. Né? Quem é mais antigo como eu lembra daquela música Quem não tem colírio usa óculos escuros. Então, quem não tem régua usa um celular velho como régua. Né? Então, eu posso ter também uma onda aqui na direção. Deixa eu fazer em verde aqui. Posso ter uma onda aqui na direção Y. Pode ter esse jeitão aqui, ó. Se propagando em Z. Vejam que eu deitei o Z aqui para fazer o X, Y e Z, certo? Como é que eu posso escrever essa onda? Se isso aqui é T igual a zero, eu posso escrever isso da seguinte forma. EY cosseno de Kz menos ômega T na direção J. Vejam que esse ômega e esse K estão acoplados. A razão deles é a velocidade da luz. Só que ômega pode assumir qualquer valor. E K também pode assumir qualquer valor. Dentro do espectro eletromagnético, né, ômega pode ir de zero a infinito, K pode ir de infinito a zero. Né? Não tem nada que impeça isso. Né? Obviamente, a gente só tem tecnologia para enxergar,
né, uma certa parte do espectro. Né? A gente consegue... Bom, a nossa tecnologia biológica só enxerga uma parte muito estreita do espectro, que é o visível. Né? Comprimentos de onda aí da casa de centenas de nanômetros. Né? Já o infravermelho, que é comprimento de onda maior, a gente não enxerga. Onda de rádio a gente não enxerga. Né? Raio-X, que é um comprimento de onda muito menor, a gente não enxerga. Raio gama a gente não enxerga, biologicamente. Mas a gente tem equipamentos para detectar isso aí. Né? Mas mesmo o que a gente consegue enxergar com a nossa tecnologia tem limite. Mas em teoria, né, não tem... Só um minutinho. A mamãe voltou? Pode fechar, Igor, obrigado. Tá? Eu tava dando aula com a porta aberta, ela atrapalhando meu filho ver televisão, ver se pode um negócio desse. Igor, eu tô dando aula. Eu sei, não, é que a mamãe vai trazer uma coisa para mim. Desculpem, gente, desculpe. Dar aula em casa é esses negócios. Vocês estão me ouvindo ou eu tô falando para a parede? Tá ouvindo sim. Beleza. Hoje a conexão tá boa. Então. Beleza. Né? Também eu fiz o cabeamento, então aí eu garanto melhor. Bom, isso aqui eu posso escrever também do mesmo jeito que eu escrevi o campo elétrico no X, eu posso escrever o campo elétrico no Y com a notação complexa. Né? Com a notação complexa fica desse jeitão aqui. De um jeito parecido, eu posso escrever que o campo elétrico é EY, E na I, ou I, KZ menos ômega T, na direção J, certo? Então, tanto essa situação quanto a outra... Você traz água. Tá. Enfim, tá menos avacalhado que ontem. Bom, isso é uma onda se propagando em X, isso é uma onda uma onda se propagando em Z com campo elétrico na direção X. Isso é uma onda se propagando em Z com um campo elétrico na direção Y. Só que eu posso ter também uma combinação dessas duas, que é isso aqui, ó. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de um jeito bonito. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos desenhar os eixos primeiro. Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, e aqui eu tenho, vamos com a ajuda aqui, deixa eu pegar, vamos com a ajuda da Motorola, fazer o eixo Z. Tá? Então aqui é o meu eixo Z. O que eu posso? Eu posso ter a seguinte situação, olha só. Eu posso ter um campo em Y, aqui uma onda com campo elétrico em Y, e posso ter também, vou desenhar em verde aqui, campo elétrico na direção X. Olha só, eu sou um ótimo desenhista, hein? Bom, se eu fixar a atenção aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um campo elétrico resultante. Não, traz a garrafa, deixa eu... Eu posso ter um campo elétrico, eu tenho um campo elétrico resultante aqui, numa dada direção. Certo? Aqui é o meu campo elétrico resultante. Como é que eu posso escrever esse campo? Né? É uma combinação dos dois. Então, o E vai ser igual a... Opa, vamos lá. E vai ser igual a... Estou escrevendo em verde, então, EX, E na I, KX menos ômega T na direção I, mais... Opa, puxar para cá. Mais EY, E na I, perdão, não é KX aqui, é KZ. KZ menos ômega T na direção J. Certo? Pergunta que eu faço para vocês, a polarização continua linear? Polarização continua linear? Sim! Ai. Eu estou desenhando e eles estão vendo o desenho que eu faço, não é legal? Né? Bom, vocês entenderam a ideia aqui, gente, do campo elétrico?
resultante? Sim. Sim, é soma dos vetores. Isso aqui eu fiz um desenho para t igual a zero, certo? Fiz um desenho para t igual a zero. Tá? O que vai acontecer à medida que eu propago no tempo ou começo a analisar? Esse aqui é o plano. Aqui, perdão, aqui é o eixo X, tá? Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Tá? Vejam o que vai acontecer quando eu andar no tempo ou no espaço aqui, ou seja, o Kz menos ômega t for diferente de zero. O campo elétrico, né, ele vai permanecer nessa direção. Percebam o seguinte, né? Qual é? Eu posso escrever de fato o campo elétrico resultante desse jeitão aqui, ó. Eu posso escrever ele como sendo EXI mais cadê o vermelho? EYJ vezes essa fase global, vezes esse fator de fase global aqui, E na I, Kz menos ômega t. Obviamente, o mundo real é o mundo das grandezas reais. Quando eu for medir o campo elétrico, né, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a parte real dessa exponencial aqui. Tá? E na I alfa, só lembrando vocês da escolinha, vocês viram em algum lugar, isso em algum lugar, E na I alfa é igual a cosseno de alfa mais I seno de alfa. Isso aqui é a notação de número complexo. Tudo bem? Beleza. Obviamente, quando eu coloco um detetor para enxergar a onda, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar isso aqui. O mundo real é o mundo das grandezas reais. Certo? Embora em mecânica quântica você trabalhe com funções de onda complexa, o que você consegue medir é o módulo quadrado da função de onda, que é a densidade de probabilidade. Bom, então, voltando aqui à vaca fria, né? Esse aqui é o meu, para onde está apontando o campo elétrico. Isso aqui é só uma fase, né? O cosseno vai de 0 a 1. Então, isso aqui vai te dizer onde eu estou na onda. Então, se eu for desenhar a onda, onde ela vai estar? O campo elétrico vai estar apontando sempre nessa direção e eu vou ter uma onda oscilando, né, nessa direção específica. Qual é a direção? O versor do campo elétrico vai ser o quê? Vai ser o módulo desse cara aqui, né? Ou seja, vai ser EXI mais EYJ dividido pelo módulo dessa coisa, que é raiz quadrada de EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Não, a ideia era começar com coisas simples mesmo. De fato, eu posso escrever esse versor aqui. Deixa eu puxar essa página mais para baixo. Tá? Eu posso escrever esse versor aqui como sendo CX e mais CYJ, onde CX e CY são esses coeficientes. EX dividido pela raiz quadrada do EX ao quadrado mais EY ao quadrado e EY dividido pelo módulo. Né? Ou posso escrever isso aqui desse jeitão aqui, ó. CX, CY. Essa aqui é a notação de Jones. Tá? Deixa eu só pegar uma água, pessoal. Aqui. Senão eu não consigo falar, né? Alguma dúvida até aí, gente? De boa, por enquanto. Beleza. Bom, eu estou começando pelo começo mesmo, coisa bem pela parte mais simples. Como é que eu posso escrever? Como é que eu posso escrever, pessoal, uma polarização a 45 graus do eixo X? Com essa notação aqui. Como é que é uma polarização a 45 graus? CX seria cosseno de 45 e CY seno de 45? Exatamente, né? E, de fato, eles são a mesma coisa, a raiz de 2 sobre 2, né? Então, uma polarização a 45 graus, ou seja, tem que empurrar a folha para lá para vocês verem. Se eu tiver isso aqui, ó, X, Y,
e minha polarização estiver aqui, ó, o campo elétrico vai estar nesse eixo, vai estar oscilando nesse eixo aqui, isso eu escrevo como sendo raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Né? Esse é o meu versor de polarização. Tudo bem? E pergunta, deixa eu ver, eu pegar outra cor aqui. E se a polarização estiver para cá, ó? Opa. Se a polarização estiver para cá, como é que eu faço? Aí o cosseno vai ficar negativo. O cosseno vai ficar negativo, exatamente. Ah, vocês já pegaram a ideia, não tá dando muita graça isso aí. Então, você normalmente escreve desse jeitão aqui. Você pode escrever aqui raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Né? Isso aqui a gente costuma dizer que é uma polarização, a verde é uma polarização positiva e a em roxo é uma polarização linear negativa. É só uma convenção boba, né? Isso não, né? E como é que eu escrevo uma polarização? Deixa eu trocar de página aqui. Olha só, a página não tava, que legal. Eu não preciso ficar mexendo no mouse, o negócio é fantástico, né? Página, folha e papel é a melhor coisa que inventaram, né? Tudo bem que tem essa tecnologia para transmitir para vocês, mas fora isso, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar essa visualização aqui para vocês, que eu percebi que tá pegando uma parte preta aqui. Deixa eu ver se eu consigo centralizar essa projeção. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco a tecnologia aqui. Agora que eu vi que vocês não estão vendo, vocês estão vendo uma parte preta aí na tela, né? Para quem está vendo em celular, prejudica um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não, estou piorando só. Eita. Quero melhorar. Aqui ficou melhor, mas eu tô no Ficou melhor? Parece que tá maior na tela. Melhor aproveitar. Então, essa é a ideia. Ah, agora sim, ó. Agora ajustei. Aqui tá perfeito. Ah, agora ajustei. Agora está perfeito, né? Vocês conseguem ver até as falhas na madeira da minha mesa, né? Olha só. Legal. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Então, quando eu tenho... Então, esse vetor aqui, que eu consigo escrever como CX, CY, né? Me descreve a polarização. Né? Quando eu tenho polarização em X, só quando eu tenho polarização campo elétrico só em X, como é que eu vou escrever? O meu CX é 1 e o meu CY é 0. Certo? Quando eu tenho polarização, quando eu tenho campo elétrico só em Y, como é que eu escrevo? O meu CX é 0, o meu CY é 1. Tudo bem? Sim. Então, tá Beleza. bom. E isso aqui é para polarização linear. Que raio é polarização linear? É quando, vou até mostrar aqui para vocês esse fantástico desenho que eu fiz aqui, né? Vou até colocar em evidência. Olha só, colocar zoom é só aproximar da câmera. Eu não preciso clicar em nada. Olha só que legal. Né? Percebam que tanto a onda em Y, que eu desenhei em vermelho, quanto a onda em X, que eu desenhei em verde, elas estão em fase. Né? A diferença de fase entre elas é 0. Né? Agora, o que vai acontecer? Vamos desenhar agora a seguinte situação. Tá? Tudo que a gente analisou até agora é para polarização linear. Vamos analisar agora o que acontece quando eu tenho uma diferença de fase. Deixa eu alinhar aqui para vocês. Perfeito. Tá? O que vai acontecer quando a gente tem uma diferença de fase? Diferença de fase em... Fase é com Z ou com S? Caramba. Não lembro. Achei com S. É com S? Caramba. Olha, não, isso aqui é um S, ó. Pronto. Isso é um S. Você viu um Z ali, um E. Enfim. Diferença de fase entre X e Y. Tá? O campo elétrico em X e em Y. Como é que eu... Bom, primeiro eu vou desenhar essa coisa. Vamos lá. Desenhar como é que se processa isso. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Vou jogar um pouco para cima. E aqui, com a ajuda da Motorola, a gente vai fazer o eixo Z.
Muito bem. Deixa eu ver se está bem focado isso aqui. Está bem focado. Vamos focar melhor. Ah, perfeito. Então, vamos supor aqui em Y eu tenho uma certa... Tem a fase 0, né? Em x igual a 0. E aqui está a minha onda. E eu escrevo ela como EY e na I KZ menos ômega T. Né? Tudo bem? E a outra aqui, eu vou ter uma... E a outra que eu vou ter aqui, vamos supor que o máximo não ocorra em 0, mas ocorra mais ou menos nesse ponto aqui. Opa, vou ter que ser um bom desenhista nesse negócio. Aqui o 0 vai ocorrer aqui. E tá um desenho ruim para burro, né? Mas esse desenho não vai dar certo. Né? Pronto, resolvi o desenho ruim. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui para vocês entenderem. Agora eu vou tentar caprichar, hein? Tentar fazer essa diferença de fase bonita. Né? Eu sei que é mais fácil fazer desenho em PowerPoint, mas não tem graça nenhuma. Né? XY. E a rapidez do PowerPoint é muito mais rápido do que a gente consegue, às vezes, raciocinar sobre o problema. Então, eu gosto desse estilo antigo aqui. Então, aqui eu tenho Z. Deixa eu tentar fazer um desenho mais decente aqui. Aqui eu vou ter... Deixa eu fazer uma diferença de fase grande aqui em X. Em X eu vou ter a onda... Vamos fazer a onda assim, ó. Aqui vai cortar aqui. E aqui vai cortar aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Esse aqui é o campo elétrico nessa direção. Em X, tá? Eu sei que não está lá muito bem desenhado, mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Olha só o que acontece aqui. Então, aqui eu tenho EY, E na I, KZ menos ômega T. E aqui, ó, em X eu vou ter o quê? Eu vou ter EX. Deixa eu ver se eu tenho um outro verde aqui, que esse aqui está acabando. Os picaretas lá usaram muito verde e acabaram com esse meu verde aqui. O sujeito fala, pai, posso pegar canetinha? Eu falo, pode. Deixa eu ver se esse verde aqui tá... um verde clarinho, vai ter que ser verde clarinho. Vamos lá. Os caras me trocam até as tampas, ó, fica essa coisa bonita. Daí isso aqui vai ser E na I, KZ menos ômega T, mais o quê? Mais uma fase delta. Né? Percebam que o cosseno só é zero aonde? Eu tenho essa diferença aqui, ó. Essa diferença de fase delta. Tá? Então, o que vai acontecer? O campo elétrico em X é máximo quando Kx menos ômega T for igual a menos delta. Ou eu posso colocar uma fase negativa aqui. Né? Deixa eu ver o que é o padrão aqui. Deixa eu ver minha cola aqui, o que é o padrão. Na minha cola, o que é o padrão? Cadê minha cola? É considerado mais aqui, mas tudo bem. Delta Y menos delta X, tudo bem. Tá? Então eu tenho essa diferença de fase delta aqui. Tá? Vejam bem, onde está apontando o campo elétrico? Onde está apontando o campo elétrico em T igual a 0 e Z igual a 0? Para onde está apontando o campo elétrico? Onde está o meu vetor de polarização em T igual a 0 e Z igual a 0? É, obviamente, a soma vetorial desse cara mais esse cara. Ele está apontando para cá, ó. Tudo bem? Agora, quando o Y é 0, olha só o que acontece aqui. Quando o campo elétrico é 0 em Y, o campo elétrico em Y é 0, nesse ponto aqui, ó, olha para onde está apontando o campo elétrico aqui. Vocês entenderam o que vai acontecer? Aqui. Está girando. Ó, aqui eu estou analisando em T igual a 0. Né? Analisando em T igual a 0. Essa aqui é uma foto em T igual a 0. Aqui, em Z igual a 0, o vetor campo elétrico vai estar apontando para cá. Nesse ponto aqui, né, que é o ponto
que é o ponto de 1/4 de período da onda, eu tenho não zero, campo elétrico zero, mas eu estou apontando aonde? Eu estou apontando na direção X. Então, o que vai acontecer aqui, se eu fizer o desenho, em t igual a 0, z igual a 0, eu estou apontando em qual direção? Eu estou apontando na direção... Vamos fazer o campo elétrico está aqui. Eita, mais uma canetinha perdida. Vou jogar fora essas canetinhas. Não. O campo elétrico vai ser o campo elétrico total. Deixa eu só escrever aqui. EX E na I KZ menos ômega T mais delta na direção I mais, escrever em vermelho aqui, EY E na I KZ menos ômega T na direção J. Percebam o seguinte, eu não consigo deixar em evidência, né, o fator complexo aqui. Eu não consigo deixar em evidência. Né? E aí, o que acontece é que a polarização, como acho que foi o Lucas que falou, vai girar. Se eu olhar no plano XY aqui, eu comecei com polarização, eu comecei com essa polarização aqui, né? Depois fui para essa polarização aqui, depois de um tempo fui para essa polarização. Agora, se você olhar esse ponto aqui, o que vai acontecer nesse ponto aqui? Eu vou estar com polarização nesse ponto aqui, onde o campo elétrico em X é 0, eu vou estar com polarização em Y, só que Y negativo, então eu vou estar para cá. Né? Depois, o que vai acontecer? Depois de um tempo, o campo elétrico em Y é 0, vou ter em X, depois de um tempo vai estar apontando para cá, ou seja, né? Meu vetor de polarização Y vai estar fazendo isso. Ó. Isso que é polarização elíptica. O que é polarização circular? Polarização circular é o caso especial, né? Polarização circular é o caso especial em que EX é igual a EY e também o delta é igual a delta vai ser igual a π. Delta vai ser igual a π, exatamente, não, π sobre 2. Tudo bem, pessoal? Isso que é a polarização circular. Bom, se delta for igual a mais π sobre 2, você tem polarização circular para um lado. Se delta for igual a menos π sobre 2, você vai ter polarização circular para o outro lado. Deu para entender isso aí, gente? Sim ou não? Uhum. Beleza, então. Todo mundo entendeu isso? Por que o campo elétrico vai girar? Por que eu vou ter essa polarização que não tem um eixo fixo, que é chamada de polarização elíptica? Deu para entender isso aí mesmo? Estou surpreso de vocês terem entendido. Professor, então, só para ver se é isso mesmo, basicamente por causa da diferença de fase, então a resultante do campo elétrico vai mudar de direção ao longo do tempo. Então, por isso que é circular ou elíptico. Oi? Não, é isso mesmo. Tá, exatamente. O que acontece é exatamente isso. Deixa eu voltar para aquele meu desenho aqui, ó. Se você acompanhar a onda, você vai ver que o resultante do campo elétrico não vai estar numa única direção. Ela vai mudar à medida que o tempo passa. Ela vai fazer isso aqui. Né? Você consegue gerar polarização circular numa corda também, numa onda mecânica. Né? Onde vocês estão. Ao invés de você fazer assim com a corda ou assim, você pode fazer um círculo com a corda. Você consegue ver que você consegue gerar polarização circular ou elíptica numa corda também. Isso não é uma coisa só de onda eletromagnética. Você consegue gerar polarização circular em qualquer tipo de onda. Onda sonora também, onda em corda. Né? Onda sonora é difícil você gerar uma polarização circular, mas é possível, não é nada proibitivo. Né? Agora, como na prática gerar, é outra história. Tá? Deixa eu aproveitar aqui do slide do Breno. Né? Deixa eu ver aqui, está muito
Ele fez um resumão aqui. Acho que esse resumão a gente colocou no Moodle, né? Resumão ele colocou no Moodle, né? Mas como é que eu descrevo? Essa polarização com o vetor de Jones, né? Eu tenho que descrever. Deixa eu compartilhar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se está num jeito legal. Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vai ficar bonito a coisa. Tá? Compartilhar isso aqui. Então, a polarização, né, o versor polarização, como eu posso jogar aquele delta para fora, né, para fora da exponencial, eu posso colocar fase em x ou em y, tanto faz. Ou posso colocar fase em x e fase em y. O que vai importar é a diferença de fase delta, a diferença de fase entre x e y. Né? Então, eu posso ter um E na I delta x aqui e posso ter um E na I delta y aqui também. Né? Posso escrever dessa forma. Né? Essa aqui é a polarização que a gente já comentou, as polarizações lineares, né? Em que eu tenho polarização em x ou em y, a diagonal positiva e a diagonal negativa. Né? E o caso que a gente comentou agora há pouco é este aqui. Ó. Esse aqui é um caso especial de polarização circular à esquerda e à direita. Tá? Então, no caso da polarização circular à esquerda e à direita, o Cx é igual ao Cy, ou seja, os campos elétricos, a intensidade dos campos elétricos são a mesma, e em x e em y, e a diferença de fase entre os dois é π sobre 2. Caso a diferença de fase seja menos π sobre 2, o vetor campo elétrico, à medida que você acompanha a onda, vai girar para o lado contrário. Tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Deixa eu apresentar de novo aqui minha folha. Tá? Não, deixa eu voltar nisso aqui. Eu escrevo de novo, vai. Vocês não estão vendo minha folha. Eita. Acho que é isso aqui. Compartilhar. A minha folha também não tá embaixo da câmera. Tem que ser várias condições aqui que precisam ser satisfeitas. Vamos lá. Então, o caso mais geral que eu posso escrever, né, eu posso escrever desse jeitão aqui. Ó. Campo elétrico vai ser igual a EX, E na I, KZ menos ômega T. Vamos colocar a diferença de fase em Y agora, para fazer igual o Breno fez. EY, E na I, olha que essa coisa aqui tá ruim. E na I, KZ menos ômega T. Eita, tá. KZ menos ômega T. Mais uma fase delta, certo? Como é que isso aqui em I, isso aqui em J? Como é que eu posso simplificar isso aqui? Isso aqui é um campo elétrico, é uma onda se propagando em Z. Então, isso aqui é uma onda se propagando em Z, absolutamente geral. Absolutamente geral, certo? Se delta for igual a zero, o que vai acontecer, gente, pessoal? Vai ser linear? Exatamente, a polarização será linear, como o Vinícius fala. Agora, se delta for diferente de zero, eu vou ter o versor polarização. Vamos escrever o versor polarização aqui. Eu vou simplificar o campo elétrico e eu posso escrever ele desse seguinte jeito aqui, ó. Eu posso escrever desse jeitão aqui, ó. EX na direção I, mais EY, E na I delta, né? Perdão, aqui tinha um J, I delta no J, certo? E na I, KZ menos ômega T. Veja que a notação complexa facilita isso, né? Eu consigo fazer essa separação aqui do meu cosseno, né? Então, a minha fase entra aqui. Eu posso colocar essa diferença de fase tanto em Y quanto em X, tanto faz, certo? Vai a gosto do freguês, tá? Então, olha só, o meu versor, eu vou escrever ele como? Eu vou ter, de fato, um CX, CXI, mais um CY, E na I delta.
eu posso escrever isso na notação de Jones como sendo Cx e I. Ia colocar uma fase aqui. Vamos colocar uma fase aqui. I na I delta X ou Cy E na I delta Y. Certo? Isso aqui é uma onda eletromagnética geral se propagando em Z. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, professor. Joia. Então, olha só, os versores de Jones, como é que eles são? Para polarização linear, o que acontece? Delta igual a zero. Então, eu tenho Cx e Cy, simplesmente. Se o delta é zero. Agora, para polarização circular, para polarização elíptica, né? Eu tenho delta diferente de zero, né? E tenho casos particulares, que são a polarização circular. Para a polarização circular, obrigatoriamente os módulos aqui, Cx tem que ser igual a Cy, tá? E o delta tem que ser igual a mais ou menos π sobre 2. Certo? Esses são... Você consegue descrever qualquer onda eletromagnética se propagando em Z, onda plana, né? Eletromagnética se propagando em Z desse jeitão aqui. Né? Esse versor de Jones ajuda você a descrever a polarização da onda de uma forma matemática simples. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, vamos pensar agora um pouquinho. Então, agora a gente já sabe descrever uma onda eletromagnética polarizada. Polarizada linearmente, ou elíptica, ou circular. Certo? Agora, vamos, da mesma forma que na matriz ABCD, vamos tentar entender como é que os componentes ópticos, né, interferem na polarização. Vamos pegar aqui o caso mais simples aqui do mundo. Tá? Deixa eu ver aqui, página em branco. Bonita a minha mesa, né? Ela era a minha mesa de cozinha na outra casa, agora ela virou uma escrivaninha. Né? As coisas vão se transformando. Vamos pegar agora uma polarização, um vetor aqui. Vamos pegar uma polarização 1, 0, certo? O que é a polarização 1, 0? Eu tenho... Opa, deixa eu desenhar aqui os eixos. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho Z. X, Y, X vetorial com... Não, está ao contrário aqui. Eita, desenhei errado, gente. Eita, agora que eu vi. X, produto vetorial de I com J da K. Então é isso aqui. Perdão, eu tinha desenhado errado. Né? Foi uma falha do PowerPoint de papel. Né? Bom, então eu tenho uma onda aqui em X. Ela está se propagando em X, desse jeitão aqui. Lá, está se propagando. Aí ela vai encontrar um polarizador. Tá? Se ela encontrar um polarizador a um dado ângulo, aqui, ó, o eixo do polarizador estiver aqui, opa, tentar desenhar um polarizador bonitinho aqui. O que vai acontecer? Esse polarizador vai pegar só uma pequena parte dessa onda? Só essa que tiver na diagonal? Exatamente, ele vai pegar só a parte da onda ele vai, se eu tiver aqui vamos dar nome aos bois aqui, para não falar besteira, deixa eu dar o nome aos bois aqui, oficial, deixa eu pegar minha cola aqui, o nome aos bois deixa eu ver onde é que está, polarizador aqui, tá? Então, se eu tiver aqui um epsilon do polarizador, chamar aqui epsilon de polarizador, o que vai acontecer? Né? Só vai sair para esse lado de cá, uma onda polarizada na mesma direção do polarizador, com uma intensidade menor, certo? E como é que eu posso escrever esse epsilon do polarizador? Eu posso escrever esse epsilon do polarizador como sendo, se ele fizer um ângulo beta com o eixo X, né? Se ele fizer um ângulo beta com o eixo X, é difícil desenhar em 3D, né? Então eu vou ter o quê? Cosseno beta na direção I, mais seno beta na direção... I, que direção K? Na direção J. Tudo bem?
Tranquilo? Sim. Então, tá bom. O que vai acontecer com a onda depois que ela passar pelo polarizador? Ela vai estar com o epsilon da onda vai ser o epsilon do polarizador. Vocês concordam? O versor de polarização da onda vai ser o versor do polarizador. Então, como é que eu posso descrever matematicamente essa operação, pessoal? Como é que eu posso descrever matematicamente isso aí? Parece uma projeção, né? Exatamente, como uma projeção. Só que vejam que a intensidade da onda vai cair, só que o que o versor de polarização nos diz é, de fato, a direção de polarização. Tá? Então, o polarizador faz isso. Ele transforma a polarização 1,0 em qual polarização? Ele transforma na polarização cosseno beta, seno beta. Tá? Então, veja que o polarizador faz uma transformação 1,0 para cosseno beta, seno beta. Tá? Então, a gente pode criar uma matriz, né? Não é a matriz ABCD, né? A gente pode criar uma matriz aqui que multiplica 1,0 e o resultado dá cosseno beta, seno beta. Certo? E essa aqui é a matriz do polarizador, a um ângulo beta com o eixo X. Certo? A questão é, qual é a matriz que faz isso? A gente pode colocar aqui, vocês concordam comigo que é isso aqui, ó? Cosseno de beta multiplica com 1, aqui eu posso ter 0. E aqui eu tenho, seno beta, e aqui eu tenho 0. Certo? Cosseno, isso vai dar o mesmo resultado, vai dar o resultado que eu queria. Tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Muito bem. Deixa eu só achar aqui a matriz oficial que o Breno colocou aqui no resumo. Dessa vez quem fez o resumo da semana foi o Breno. Né? Ele só colocou alguns casos especiais aqui de beta igual a 45 graus. Né? Então, se vocês olharem lá no Moodle, você tem o polarizador linear. Vamos compartilhar isso aqui. Compartilhei. Então, se você tiver um polarizador linear... não, essa aqui é polarização linear. Eita, cadê a matriz de Jones? Esse aqui ele pegou do... Cadê? Opa, phase retarders. Ele não colocou aqui do polarizador. Eita. Mas você tem uma matriz do polarizador que faz a projeção no polarizador da sua onda. Não tem a matriz de Jones aqui do polarizador, realmente. Está faltando isso. Eu vou colocar. Bom, deixa eu achar aqui em outro lugar aqui que eu tenho. Bom, então o polarizador, gente, é uma coisa relativamente simples, né? Mas uma coisa mais complexa são as placas de onda, né? Um filtro birrefringente, por exemplo. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Linear polarizer wave. Os lugares que só colocam transmission angle, de fato, eu tenho um cosseno ao quadrado aqui. Cosseno, seno, ângulo, teta, from horizontal, tudo bem. From horizontal, tudo bem. Vamos analisar agora o que acontece com placas de onda. Tá? Deixa eu... vocês não estão vendo minha folha. Vocês não estão vendo minha folha. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu tirar o 0 aqui. Como é que eu compartilho essa coisa aqui? Eu estou meio perdido.
Aqui. Achei. Compartilhar uma guia. Quando eu paro de compartilhar, eu tento voltar a compartilhar, dar esse caos aí. Então, vamos lá. Tá? Vamos pensar agora numa placa de onda, um material birrefringente. Tá? O que é um material birrefringente? O material birrefringente, ele tem um N, ou seja, uma velocidade num eixo e uma velocidade no outro, certo? E eu posso colocar o meu material birrefringente, que tem um eixo, normalmente tem um eixo rápido, a gente chama de eixo rápido. A razão do nome é óbvio, a velocidade da luz é mais rápida nesse eixo. E eu tenho aqui um eixo lento. Né? Se eu pegar uma onda com polarização em X ou em Y e passar num material desse tipo aqui, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada com a polarização. Né? Por quê? Porque, olha só, vou passar uma polarização em X aqui. Atravessei continuo com polarização em X. Vou passar uma polarização em Y na placa. Com a polarização em Y. Né? Pois o material não vai afetar o campo elétrico em X. Então, para uma placa de onda ter alguma ação, eu tenho que ter um ângulo entre o meu vetor de polarização, né, da onda eletromagnética. Vocês estão vendo? Essa coisa de novo. Acho que voltou, professor. Tá? Ou não? Professor, acho sem que você som, tá professor. mutado. Tá mutado, professor. Muito bem. Eu me desmutei, então. Muito bem. Como eu estava falando, eu não sei onde vocês pararam de me ouvir. Se eu tiver uma placa de material birrefringente... Não tá Professor, compartilhando. acho que não tá compartilhando. Eita. O negócio não compartilha automático. Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Legal. Acho que agora vocês estão vendo. Ou ainda não. Vai demorar um pouquinho. Agora dá. Tamo Dá pra vendo. ver. Beleza. Eu estava falando aqui de uma placa birrefringente. Tá? Eu não sei onde vocês pararam de falar, de ouvir, mas uma placa birrefringente, até desenhar aqui tá? Eu tenho um filme birrefringente, o que vai acontecer? Eu normalmente tenho um eixo um eixo chamado rápido e um eixo chamado lento. Né? No eixo rápido, a velocidade da luz é maior do que no eixo lento, certo? Isso ocorre devido às configurações de certos cristais e de certos materiais. Né? De fato, vocês têm uma placa birrefringente bem simples aí, que é aquele pedacinho de plástico que a gente mandou para vocês no kit. Né? É um material birrefringente, né? A gente não sabe onde está o eixo rápido e o eixo lento, mas certamente é um material birrefringente. Né? E o que acontece com o material birrefringente? Ele tem um eixo rápido, a velocidade da luz é mais rápida, aqui o índice de refração é menor, e aqui você tem um eixo lento, onde a velocidade da luz é mais lenta e o índice de refração, portanto, é maior. Tá? Só que se eu passar através dessa placa uma polarização ou linear em Y ou linear em X, essa placa não vai fazer absolutamente nada com a minha polarização. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um ângulo entre o vetor de polarização e o eixo rápido ou o eixo lento, mas vamos colocar aqui eixo rápido. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Até aí tá ok. Então, tá bom. Então, olha só. Eu preciso ter esse ângulo, tá? Se eu escolher um ângulo diferente de zero, olha só o que vai acontecer. Vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos desenhar aqui em verde minha onda. Posso desenhar aqui em verde minha onda eletromagnética. Então, esse aqui é meu epsilon. E vou entrar no material aqui. Não, porque eu vou desenhar o eixo rápido em roxo e o eixo lento em laranja. O que vocês acham que vai acontecer depois de um tempo? Eu entro com uma onda polarizada linearmente. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter uma projeção aqui. Essa projeção do campo elétrico vai caminhar com uma certa velocidade. Essa outra projeção do campo elétrico vai caminhar com outra velocidade. Isso aqui vai gerar o quê? Essa placa vai gerar uma diferença de fase entre EX, né? O campo elétrico na direção X, e EY. Né? Então, se eu tinha um campo elétrico bonitinho, descrito dessa forma aqui, EX e mais, opa, deixa eu jogar aqui para cá, EY, J, E na I, KX menos ômega T, né? Propagação KZ menos ômega T, né? Quando essa onda passar por um material birrefringente, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: o campo elétrico vai se transformar nisso aqui, ó. EX, E na I delta X, vai aparecer uma fase em X e ele vai sair do material também com uma fase diferente em Y. Daí, E na I, KZ menos ômega T. Tá? Isso aqui em J, isso aqui em I. Tá? Então, isso aqui é que onda? Se ΔY menos ΔX for diferente de zero, o que o material vai fazer? O material vai transformar uma polarização que estava num eixo, numa polarização, pode transformar numa polarização elíptica, e num caso especial, onde ΔY menos ΔX é π sobre 2, vai transformar isso aqui numa polarização circular. Como é que se geram essas diferenças de fase? Vai depender da espessura do material. Quanto mais espesso é o material, mais diferença de fase vai haver entre uma onda e outra. Tá? E você pode escolher o ângulo o ângulo tem que ser sempre 45 graus para você ter polarização circular, né, entre o vetor de polarização inicial e o eixo da tua placa de onda, mas você pode escolher a espessura de tal forma que a diferença de fase, que a gente pode sempre chamar simplesmente de delta, entre a onda em X e a onda em Y ser π sobre 2 ou menos π sobre 2, aí você gera uma polarização circular. Se a espessura do material for tal que delta é igual a zero, o que vai acontecer? Você vai sair simplesmente com a polarização original que você entrou. Tá? Pode acontecer. Você pode ter um material com uma espessura tal que, embora a velocidade em X seja diferente da velocidade de propagação em Y, pode ocorrer de tal forma que a diferença de fase vá aumentando de tal forma que chegue, não igual a zero, perdão, igual a um valor inteiro de 2π, n vezes 2π. Se for igual a n vezes 2π, o que vai acontecer? Você vai ter a diferença de fase efetivamente nula. Tudo bem? Uma outra coisa que pode acontecer é que se você colocar uma diferença de fase de π, né? Imagina que você está aqui com a onda. Você entrou com essa onda aqui, mas você criou uma diferença de fase de π. Ou seja, teu vetor de saída ele estava aqui de entrada e veio para cá. O que vai acontecer? Se a diferença de fase for igual a π, na saída do teu material birrefringente, você vai gerar o quê? Você vai
simplesmente rodar a polarização. Você vai sair com uma polarização linear, mas linear num eixo a 90 graus da entrada. Então, quando você tem isso, você chama placa de meia onda. Quando você tem essa situação aqui de π sobre 2, você tem o que a gente chama de placa de quarto de onda. E, em inglês, esses materiais, bem assim, essas placas de onda são chamadas de retardadores, porque eles retardam uma onda que se propaga num eixo em relação à onda que se propaga no outro, né? E você pode escrever a ação dessas placas de onda através de uma matriz, né? Que são as matrizes de Jones. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Opa, fechou. Compartilhar esta guia agora. Tá? Vamos lá, compartilhar essa aqui. Isso aqui é o material que está para vocês lá no Moodle, tá? Resumão aqui. O que uma placa de quarto de onda com o eixo na vertical faz? A matriz de Jones correspondente dela é essa aqui. Tá? Agora, se a placa de quarto de onda tiver num eixo θ com a horizontal, ela pode ser escrita dessa forma maluca aqui. Obviamente, a 45 graus simplifica bastante. Tá? E se você tiver um material birrefringente arbitrário, né? Opa, a bateria está baixa. Vai desligar o computador aqui. Deixa eu pegar a fonte. Pronto. Né? Se a gente tiver um material com espessura arbitrária, a diferença de fase que ela vai gerar pode ser escrita através dessa outra matriz de Jones aqui. Aí realmente é um pouco mais complexo. Né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa ideia da matemática da coisa? Sim. Só uma dúvida. Quando a gente viu, por exemplo, uma matriz ABCD, tinha alguns métodos para descobrir a matriz. Para essas matrizes de Jones, a gente tem algum método também de fazer uma multi-equação doida ou é experimento? Não, de fato o que você faz é o seguinte, você pode pegar a matriz tabelada, mas o que os problemas vão te falar por exemplo, você tem uma placa de quarto de onda, depois você coloca uma placa de meia onda. Foi ótima essa tua pergunta. Cadê você, Vinícius? Você está aqui. Tá? De fato, o que você vai fazer é multiplicar as matrizes, como você fazia em matriz ABCD. Você tinha a matriz de um elemento óptico, agora você tem a matriz de um polarizador, de uma placa de onda, né? E depois de você passar por esses elementos, o resultado é a multiplicação das matrizes de Jones. Tudo bem? Tá bom. Né? Obviamente você pode deduzir isso aqui, Vinícius, você pode deduzir isso aqui para placa de onda nesse eixo, no outro tal, mas é meio um negocinho que leva um tempinho para você demonstrar tudo isso aqui. Obviamente para um eixo específico é fácil, né? É fácil você demonstrar isso aqui para um eixo específico, né? Mas para um eixo qualquer é uma espécie de uma certa dor de cabeçazinha, tá? Aqui, no caso, está num eixo qualquer e vai dar uma diferença de fase também qualquer. Qualquer não, é específica, mas para você chegar nessas expressões aqui dá um certo trabalhinho. Então, a gente não quer que vocês demonstrem isso aqui, mas quando você tem vários materiais que mudam a polarização, polarizador ou placas de quarto de onda, meia onda, ou um material birrefringente geral, se você tiver uma combinação deles, o resultado final vai ser multiplicação de matrizes. Tá certo? Bom, muito que bem. Deixa eu ver aqui o que mais eu tinha planejado falar para vocês aqui. No material do Breno, ele fez um cálculo aqui, tá no PowerPoint, é um cálculo ad nauseam aí, da matriz de Jones para a birrefringência. Ele meio que deduziu isso aí. Então, enfim, mas é uma coisa um pouquinho complicada de você fazer, né? O importante é você entender como funciona, né? É importante você entender como funciona isso aí, tá? Deixa eu ver aqui.
lateral do cristal líquido. Isso aqui eu já falei para vocês ontem, né? E tem uma coisa que eu não vou entrar, que são os parâmetros de Stokes, que é uma coisa um pouco mais complicada do que a descrição das matrizes de Jones, tá? Da polarização da luz. Isso aí a gente não vai entrar. E na lista de exercícios tem alguns exercícios exclusivamente sobre matrizes de Jones, tá certo? Tá? Isso aqui deixa eu compartilhar essa guia aqui. Isso aqui é legal, né? Então, aqui você tem a matriz de Jones da placa de meia onda e aqui a da quarto de onda. A de meia onda, se você colocar no ângulo certinho, ela vai te fazer uma rotação da polarização. A quarto de onda vai transformar a polarização linear em polarização circular e vice-versa. Se você entrar com polarização circular numa placa de quarto de onda, você sai do outro lado com uma polarização linear. Tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para falar da aula expositiva era isso hoje, né? Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá bom. Não, porque eu estou vendo que as luzes do roteador estão certas aqui, mas não sei se estão me ouvindo. Tá certo. Então, gente, vocês estão com alguma dúvida? Por enquanto não, eu tenho que dar uma revisada para ver se entende tudo ainda. Tá certo, Pedro, beleza. É o famoso esperar eu fazer a lista para ver como vai ser. Mais ou menos assim. Vocês já começaram a atacar a lista? Sim. Eu fiz um pouquinho. Tá certo. Não, o que eu comentei com o Breno dessa aula de quinta-feira, né? Dessa aula de quinta-feira, a primeira aula de quinta-feira, normalmente ninguém tem dúvida nenhuma. As dúvidas aparecem mais próximo da prova, né? Em relação à prova, gente, os experimentos, o experimento 1 eu não corrigi ainda, eu vou ver se eu consigo corrigir na semana que vem, e o resultado da prova 1, o Breno corrigiu uma questão, eu vou corrigir a outra. Eu acredito que na semana que vem também a gente vai ter o resultado de tudo, e a lista também a gente vai fazer a correção na semana que vem. O Breno está adiantado em relação a mim, isso eu tive que... Mas vocês estão vendo aqui que o cenário aqui atrás mudou, então deu trabalho mudar o cenário, então eu não consegui corrigir as coisas ainda, mas semana que vem, com certeza, vocês vão ter tudo isso corrigido e já vão ter as notas, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado vocês, gente. Então eu vejo vocês aí na próxima quarta-feira, tá bom? Até quarta. Até quarta. Espero que até lá vocês tenham dúvidas. Tá? Então, tá até bom. lá vai ter bastante, não se preocupe. Então tá jóia, gente. Boa noite e até semana que vem. Tá? Boa noite, bom feriado. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tá? Bom feriado para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado.